Fala vencedores, fala vencedoras, tudo bem com vocês? Paulo Silva aqui na área. Você sabe o que a falta de planejamento tem causado no cidadão? Para que serve o planejamento? Por que é importante ter um planejamento estratégico? Mas cuidado, o planejamento estratégico pode prejudicar você. E eu vou te contar como é que funciona esse mecanismo. Lembrando que nós vamos falar hoje sobre renda. Como você criar uma fonte de renda onde a renda 1 não prejudique a renda 2. Mas antes, primeiro você precisa entender o que é planejamento estratégico e também o que é integração intencional. Então, fica comigo que eu vou te colocar nessa trilha. Mas antes, se inscreva em nosso canal. Lembre-se, fazemos algo que você só encontra aqui. Então, o planejamento estratégico, veja bem, é uma ação que causa um grande impacto quando você sabe trabalhar com esse planejamento. Por outro lado, o primeiro passo do planejamento estratégico é entender, por exemplo, qual é a sua realidade. Entenda o seguinte, a falta de planejamento estratégico deixa a visão de qualquer cidadão turva. Por quê? Porque na realidade é o seguinte, você não tem como você sair do ponto A e chegar ao ponto B. Por quê? Porque faltou estratégia. Faltou você entender o que você está fazendo. Então, é necessário traçar os objetivos de maneira alinhada com o que? Com o seu desejo. Entender aonde você quer chegar e, principalmente, de qual maneira. Ou seja, então é necessário entender quais são as suas prioridades para você montar sua integração intencional. Eu te pergunto, você sabe o que é integração intencional? Então, é dessa maneira, veja bem, é dessa maneira que os bem-sucedidos agem, chamado integração intencional. Então vamos entender para você começar a criar suas fontes de renda. Funciona assim, ó. A integração intencional é um planejamento metódico, ou seja, é você ter um plano em cima daqueles métodos que você for criando. Então é preciso você entender o seguinte, que a integração intencional é você ter uma fonte de renda A, e essa fonte de renda A vai apoiar a fonte de renda B. A integração intencional também significa para projeto. Você tem um projeto A e você tem que certificar que esse projeto A não vai prejudicar o projeto B. Você está entendendo? Mas daqui a pouco nós vamos fazer uma reflexão maior em cima disso aí. Então, primeira pergunta. Como está o seu planejamento estratégico? Segundo, o que a falta de planejamento estratégico está causando em sua vida? Então, entenda o seguinte. Vamos entender o que é integração intencional. Então vamos falar sobre intencional. Intencional significa algo aonde nós trabalhamos o nosso propósito, uma causa pensada, uma ação pensada e principalmente um evento planejado. Então, lembre-se, é você ter um propósito, uma ação pensada e um evento planejado. Por outro lado, quando nós falamos, por exemplo, de integração, significa conexão, alinhamento e concordância. Olha que coisa interessante. Então, quando nós falamos em tudo isso, então você assegura o seguinte, tudo que você vai fazer, você já está no seu projeto, você tem que entender o seguinte, o projeto A vai prejudicar o projeto B, o B vai prejudicar o projeto A. Eu vou fazer investimento, o investimento A vai atrapalhar o investimento B. Tudo que você for fazer, você tem que entender o que cada um vai contribuir com o que você está fazendo. O projeto A, o B e assim sucessivamente, o C, o D, entendeu? E você tem que entender como cada um vai se alinhando para você chegar aonde você quer. Então, também tem outra coisa que nós falamos, mas cuidado com a integração intencional. Ou seja, com o planejamento estratégico, que também pode prejudicar você. Como isso pode causar? Como é que isso pode prejudicar? Por exemplo, você tem o teu projeto e chega alguém, hoje nós estamos na internet, todo mundo fala não, porque o projeto A é melhor, porque o projeto B é melhor, porque o projeto D é melhor. E você acaba montando um planejamento, querer trabalhar também com a integração intencional, mas lembrando que aquele projeto não é seu. Você acabou entrando num projeto que era de outra pessoa. Então entenda. E muitas vezes você pode também se prejudicar porque você está num projeto que não é seu. Então é necessário você entender que a integração intencional é você entender primeiro qual é o seu objetivo,
qual é o seu projeto e aonde você quer chegar. Essa é a coisa mais importante, entende? E aí eu quero te falar o seguinte, quando nós falamos de integração intencional, é aqui que está o gargalo da maioria das pessoas. Eu te pergunto, qual é a diferença entre os milionários e a classe média? Os milionários e as pessoas bem-sucedidas, eles sempre trabalham por integração intencional. Por quê? Eu vou te contar, veja bem, qual é a diferença entre os milionários e a classe média? Os milionários, eles se concentram em aumentar o seu patrimônio líquido. Preste bem atenção. A classe média se concentra em conseguir aumento de salário. Veja bem, patrimônio líquido, e o outro se concentra em conseguir aumento de salário. Então, os milionários, ele trabalha de maneira inteligente, não de maneira, como fala, árdua, mas árdua, não, inteligente. Entender o que você vai fazer, entender qual é o próximo passo. Então, isso, integração intencional. Então, concentre-se no patrimônio líquido e trabalhe de maneira inteligente. É isso que significa integração intencional. Então, eu te pergunto, você age de modo inteligente ou de maneira árdua? Outra coisa, a classe média está presa na corrida que nós chamamos dos ratos, ou seja, é uma rotina de que envolve as seguintes etapas: acorda, e eu trabalho, paga a conta. Acorda, e eu trabalho, paga a conta. Então os milionários acordam e faz o que ama. Aí eu te pergunto, e você? Acorda e faz o que ama? Então veja bem, se você quer criar uma fonte de renda, você tem uma, duas e quer criar a terceira, entenda o que é que você tem que fazer. Elimine aquilo que está te atrapalhando. Entenda aonde você quer chegar. Então, para fazer com que o patrimônio líquido cresça, então é necessário você trabalhar em 3 colunas, que nós falamos que é paciência, conhecimento e sabedoria. Vou repetir. Paciência, conhecimento e sabedoria. Podemos dizer que essas 3 colunas, nós podemos afirmar que está inserido uma coisa que nós chamamos de hábito, que é o hábito do seguinte estágio: prioridades e concentração. Então lembre-se, qual é a tua prioridade? Aonde você está concentrado? Então entenda o seguinte, determine as suas prioridades, dedique até você concluir. Então essa é a sua missão. Entendeu o conceito? Se inscreva em seu canal. Até a próxima reflexão.